Daremos agora as explicações sobre os exames e sobre os cadastros envolvidos no exame. O exame pode ser chamado ou por essa função aqui ou diretamente por esse botão. Um exame, para ele ser realizado, ele precisa primeiramente estar com o paciente previamente cadastrado no cadastro de pacientes, né, ou funcionários, quando é um ocupacional. A empresa onde ele trabalha, quando é um exame ocupacional, a empresa que ele trabalha tem que estar previamente também cadastrada. E esse cadastro também de empresas pode ser feito por aqui. Mas também no momento do exame pode ser aberta o cadastro do paciente através desse botão ou o cadastro da empresa por esse botão aqui. Mas é importante que fique claro que para realizar um exame assistencial, apenas há necessidade do cadastramento do paciente, ou seja, tem que ser aberta uma ficha do paciente caso seja a primeira vez que ele venha a ser feito. Porém, quando é um exame admissional, tem que ser feito primeiro, além do cadastro do paciente, tem que ser feito também o cadastro da empresa. Vamos iniciar um novo exame. No caso deste banco de dados, já existem 228 exames feitos. Quando se começa o sistema pela primeira vez, essa primeira tela viria em branco, porque não tem paciente nenhum. Para iniciar um exame, é só apertar o botão de incluir para iniciar um novo exame. Veja que o número passou para 229. Para se procurar um funcionário já existente, ou seja, um paciente que já existia anteriormente cadastrado, nós poderíamos digitar parte do nome dele. Por exemplo, se fosse Francisco, poderia ser só por uma parte do nome, teclar um Enter e o sistema ia procurar todos os Franciscos que existiam ali dentro, ou Francisco, ou Franklin, qualquer coisa que começasse com Frank. Uma vez escolhido, se não for nenhum desses pacientes aqui, ou seja, esses pacientes já têm ficha cadastral feita. Se não é nenhum desses daqui, você deveria apertar primeiro o botão de incluir um novo paciente. Para incluir um novo paciente ou funcionário, você abre a ficha do cadastro. Ele te traz o código do último que foi cadastrado. Esse código aqui nós não podemos deixar automático no sistema trazer, porque existem algumas empresas, indústrias, que utilizam esse código para pôr a chapa do funcionário. Então, esse número deveria ser um número sequencial. Como o primeiro lá foi o 219, o último, aliás, foi o 219, nós iremos colocar o 220. Vamos, com o Enter, fomos para o campo seguinte, que é o nome, e vamos digitar o nome dele, Francisco de Abreu. Qual a data de nascimento dele? 18 de junho de 1981. Qual o sexo dele? Aqui não há necessidade de usar o mouse se quiser. Basta usar no teclado as setas para a esquerda ou para a direita, tá? Que ele marca usando a setinha só, sem a utilização do mouse. Veja que meu mouse está parado aqui no canto e eu estou mudando a identificação. Identifiquei que ele é masculino, dei um Enter, OK, parou no OK, dei um outro Enter, OK, esse funcionário já está cadastrado e o sistema trouxe automaticamente o nome já do funcionário, ou seja, ele já está aqui nesse cadastro registrado, ok? Dado mais um Enter, ele vai estar passando para o campo de data do exame.
Essa data do exame que ele está trazendo é a data que está gravada no computador. Caso essa data esteja errada, vai ter que ser corrigida aqui na mão ou corrigida no próprio computador. Dado um outro Enter, se o exame, digamos que esse paciente não seja um exame ocupacional que ele vai fazer, seja um assistencial. Então, sendo um assistencial, não há necessidade de identificação da empresa. Nós podemos já pular para o campo seguinte, que é o motivo. Esse motivo, basta digitar uma parte do nome que ele já vai trazer, mas não sabendo, pode abrir com o mouse. Então, se é um exame simplesmente periódico, basta pôr um PE e dar um Enter que ele já traz essa informação. Parando, precisa só identificar que no caso é um assistencial que nós fazemos e novamente, quando tem esses dois orifícios aí, é identificar com a setinha para a esquerda ou à direita. Se trata de um exame assistencial, esse que nós vamos fazer. Um outro Enter nós passamos para identificar qual o médico que vai fazer o exame. Se identificarmos um médico aqui, esse médico vai aparecer automaticamente no exame que será impresso, no laudo que vai ser impresso. Se não identificarmos nada, não vai identificar nenhum nome de médico apresentando no laudo. Tendo um fono, um dos dois campos é obrigatório, ou médico ou fono é obrigatório. Por exemplo, se você sabe o nome do médico que está aí, bastaria, não haveria da fono, não haveria necessidade de ficar abrindo o mouse. Note que quando um campo está sem conteúdo, ele está com uma setinha só. Todos esses campos que tem essas setinhas, quando ele está com um conteúdo ou com um conteúdo inválido, por exemplo, esse que eu digitei, ele continuou com uma setinha só. Isto significa, esse nome que foi digitado é inválido. Isso seria também válido aqui para os campos de nome ou de empresa. Se eu digitasse algum conteúdo em qualquer um desses campos que tem essas setinhas, e ele não mudou para duas setinhas, significa que o conteúdo digitado não será aceito e o programa não vai dar continuidade no exame. Então, no caso da fono, eu digitando aqui, por exemplo, o LOD Lorena, ele já trouxe automaticamente. Por quê? Porque esse nome aqui foi previamente cadastrado no sistema. Se fosse uma nova fono que estivesse fazendo o exame, eu poderia, por exemplo, seria uma Lorena da Silva e não só simplesmente Lorena, eu teria que antes entrar aqui no botão e cadastrar uma nova fono. Lorena da Silva. Ok? Aí nós teríamos aqui duas Lorenas. Escolhida a Lorena certa, seria só dar um Enter, passar a identificação de que aparelho que está sendo feito o exame, a data do próximo exame. Essa data pode ser trocada, ela traz com um ano, mas um exame, quando se tratar de um exame admissional, no caso de um ocupacional e uma admissão, em alguns casos o tempo é 6 meses. Então essa data pode ser trocada, alterada manualmente. Qual o repouso auditivo? Áudio de referência. Essa informação é para os casos de quando o paciente está fazendo vários exames. Então, ele fez o primeiro exame, você pode colocá-lo como o primeiro exame como referência. Quando ele fizer o segundo exame, na apresentação do laudo, do gráfico do laudo, ele vai demonstrar o exame anterior e o novo exame, para ver a variação de um para o outro.
se você quiser, e essa referência, não há necessidade de sempre ser do último exame para o novo exame. Eu poderia jogar como referência, se um paciente tem 6 exames, eu posso pegar a referência como o primeiro exame e comparar contra o sexto, ou pegar o segundo exame e comparar contra o sexto. Para isso daí, bastaria eu ir no primeiro exame e marcá-lo como referência, sim, e ele vai fazer isso daí e ir depois, em seguida, no sexto exame, pedir o laudo. Ele vai apresentar o laudo comparando contra o primeiro. Qualquer dúvida na utilização disso daí, a nossa equipe de suporte está à disposição para tirar dúvidas mais detalhadas. Só a identificação se o ouvido direito está normal ou não, se o ouvido esquerdo está normal ou não, né? E aí depois, aqui existe um campo de anamnese, um botão para anamnese. Com esse botão de anamnese, existe uma série de questionários que você próprio poderá criar segundo a sua necessidade. O programa já apresenta alguns questionários padrões que são meramente exemplos. Vocês poderão mantê-los, eliminá-los e criar novos segundo a sua necessidade. Esses exames aqui se encontram numa tabela, vou encerrar aqui, encontram nessa tabela aqui, olha, questionários. Observe que aquele primeiro exame que nós havíamos acabado de entrar, vamos apresentá-lo aqui do lado, olha, esse que nós tínhamos acabado de entrar, anamnese, tem uma série de perguntas e respostas. Este exame aqui, ele está definido nessa orelha que nós puxamos aqui desse questionário. Aqui é só a identificação do nome do exame, da anamnese, o nome que nós demos. E aqui dentro desse botão de pergunta estão as várias perguntas que nós encontramos lá naquela anamnese. Ouve bem, tem ruído, casos de surdez e assim sendo. Se eu quisesse criar um exame novo, o que eu poderia fazer? Dentro desse botão questionário, eu vou criar um novo questionário. Então, o questionário, eu vou dar um nome hipotético aqui de teste 2. Aí vocês colocariam o nome que vocês desejam. Quais as perguntas que esse teste 2 vão ser feitas? Eu poderia fazer um teste 2 incluindo a primeira pergunta. Ouve bem? Este peso é só para atribuição de peso na distribuição no cálculo de anamnese. Esta resposta será do tipo sim ou não? Será do tipo texto para a pessoa descrever um texto sobre aquilo que ele vai fazer, um número ou uma data? Aqui, neste caso, mais indicado é sim ou não. Essa resposta padrão, esse caso queira que já venha uma resposta como sim como padrão. Não é aconselhável, existe a possibilidade, pode ser usada para uma ou outra pergunta, mas não é aconselhável, pois poderia ser esquecida a resposta nela e o sistema daria uma resposta automática. Dado um Enter outra vez, está criada uma pergunta. Vamos criar a segunda pergunta. Estamos parados no botão de incluir. Estamos criando a segunda pergunta para o questionário. Teve problema já teve problemas de ouvido?
Que tipo de problema? Esse tipo de resposta já pressupõe que não vai ser só um sim ou não. Deverá ser um texto para ser identificado. Então, num caso desse daí, poderia ser aberto como texto, porque o sistema vai vai deixar um campo para ficar escrevendo a resposta do paciente. Uma outra pergunta. Quando teve problema no ouvido? Essa já pressupõe que é uma resposta que vai identificar uma data. Então, você poderia identificar aqui que é um campo data. Depois nós vamos ver essa resposta, esse questionário, como ele vai se apresentar. Ok, vamos criar uma quarta pergunta. Quantas vezes teve problemas no ouvido? Essa já pressupõe nenhum texto, nenhum sim ou não, e nenhuma data, mas sim um número. A resposta do paciente deveria ser um número. Então, você pode identificar. Bom, criamos um questionário com 4 perguntas. Vamos ver esse questionário, como vai se apresentar ali na anamnese. Se eu apresentar aqui e procurar o teste 2, que não existia anteriormente e agora está existindo, estão aqui as 4 perguntas. Ouve bem? Sim. Teve problemas no ouvido? Sim, tive quando criança. Que tipo de problema? Foi uma inflamação. Desculpe a simplicidade do teste. Quando teve problema no ouvido? Pressupõe-se que é uma data. 18 de maio de 2000. Quantas vezes você teve problema no ouvido? Tive 3 vezes. Uma vez passada a última pergunta, o sistema e eu ter dado Enter, o sistema já entrou para o botão de salvar. Se não apertar esse botão de salvar, ou seja, pode ser dado um outro Enter, e for acionado o X para sair, o sistema não gravou essa resposta. Então, nós temos que ou dar um Enter a mais, como eu vou fazer, ou clicar nesse botão de salvar. Ok, a anamnese está salva neste exame. O exame de audiometria ainda não foi feito, mas a anamnese já foi feita. Se quisesse fazer algum comentário sobre a otoscopia, nós podemos sair aqui digitando um texto livre à vontade. Porém, normalmente existe uma série de comentários que já podem ser padrão para a otoscopia. E esses comentários padrões para a otoscopia nós podemos obter aqui numa tabela de sugestões. Um clique aqui nesse lado esquerdo, ele apresenta o texto todo, para vermos se às vezes não tem início de textos semelhantes e que dá confusão de qual deles que é válido. Aí você pode ir clicando em cada um deles. Aquele que for o escolhido por você, é só dar um duplo clique aqui nesse lado esquerdo e ele traz automaticamente para você não ter que digitar todos esses dados aqui outra vez. Caso queira fazer um complemento nesse texto, você pode parar no final e acrescentar qualquer coisa, ou até mesmo no meio e também acrescentar qualquer coisa no texto. Tá? O objetivo dele
é simplificar bastante a sua utilização. Então, o sistema vai com esse botão de sugestões vazio, não vai nenhuma sugestão criada. Aonde nós podemos criar sugestões como essas que você encontrou aqui nesse exemplo? Basta ir aqui em tabelas, o último botão aqui, sugestões, que você tem um cadastro de sugestões, uma tabelinha de sugestões. Quando você identifica criar uma sugestão nova, você aciona o botão de incluir, escolhe o tipo de sugestão para o qual que você se destina, se é para otoscopia, se é para comentários que a fono vai passar ou se são comentários que o médico quer passar. Esses comentários aqui normalmente são os laudos que médico ou fono vão dar. Então nós veremos quando abrirmos a orelha de comentários quais que são esses comentários possíveis aqui, ok? No caso da otoscopia, abrindo uma nova, eu poderia criar aqui um teste qualquer, um texto qualquer que eu criei, ok? Eu criei uma nova sugestão. Se eu abrir agora, vou fechar essa tela. Se eu abrir o de sugestões, vocês vão ver que apareceu um novo texto aqui. Neste ponto do exame, o exame já está, os dados de cadastramento já estão realizados. E nós podemos salvar o exame, mesmo que ele ainda não tenha sido realizado nem a audiometria e nem ser dado os comentários. E logo a seguida nós podemos, por exemplo, se abrirmos o cadastro novamente de exames, né, nós vamos nos deparar que está aqui o exame registrado com os dados. Eu poderia ter continuado o exame direto, tá? Mas eu só fiz essa demonstração de fazer aqui, olha, eu posso salvar aqui, parar nesse ponto e continuar ele depois. Basta eu parar em cima do exame. Se fosse um outro exame, eu poderia voltar aqui vários exames ou localizar o exame. Se eu não sei qual que é, tivesse vários exames, eu poderia vir no botão de filtrar e procurar o exame do Francisco. Olha, teria os 3 Francisco. O que está me interessando agora é esse de Abreu. Confirmei, ele me trouxe um exame encontrado do Francisco. E esse exame ainda não está realizado, porque a audiometria está toda aqui sem conteúdo nenhum ainda registrado. Então, para mim dar continuidade no exame, basta eu entrar no botão de alterar, que ele está me disponibilizando tudo para ser modificado. Note que nós estamos falando até agora de um exame assistencial, ok? Aí o passo seguinte do exame, uma vez estando determinado qual é todas as informações, o passo seguinte é ir fazer a audiometria. Nesse momento eu vou estar demonstrando eu fazendo a audiometria digitada. Eu não estou conectado diretamente ao aparelho, ao audiômetro, porque olha, veja aqui embaixo que ele está na condição de conectando, ou seja, ele não encontrou o aparelho aqui. Então eu poderia fazer uma digitação manual. Iria parar em cima da frequência que eu quero lançar, a amplitude que foi detectada, e colocaria aqui, a amplitude neste caso foi 5, nesta outra frequência foi 10, e eu estou vendo o ouvido esquerdo, sem mascaramento. Nessa outra frequência, estou jogando também 10, nessa 15, nesta 5, e assim sucessivamente. Fui para o ouvido esquerdo e veja, estou na aérea, eu poderia também lançar óssea. Eu vou fazer uma demonstração só indo para a aérea.
não tenho nada nessa frequência, não tenho nada nessa daqui. Deu 15, não fiz nenhuma anotação sobre ela. Nessa outra, 25, nessa outra, 35, 40, 60. Nessa frequência, o paciente, note bem, o paciente não deu resposta nenhuma, ou seja, ele não consegue ouvir essa frequência. Então, o que deve ser digitado? Deve ser digitado AUS, de ausente, que é para identificar que o cliente esteve ausente na resposta, ele não conseguiu ouvir nada. Digamos, nessa outra também a mesma coisa, ele deveria ser dado AUS. Eu não vou repetir aqui, a da óssea seria a mesma coisa, sair digitando todos os dados aqui. Veja, observe bem, o botão de OK, quando está sendo posto a audiometria, ele não pode ser, note bem, não pode ser confirmado enquanto não estiver digitado e conferido todos os dados. Porque a partir do momento que eu der o OK, eu vou mostrar isso agora, eu não consigo mais alterar os dados de um exame, somente fazendo um novo exame. Se eu entrar no botão de alterar, note que os dados da otoscopia estão todos disponíveis para que eu faça alguma alteração. Os dados de comentário, eu posso sair fazendo o comentário que eu quiser, mas os dados de otoscopia estão bloqueados. O sistema não aceita que se modifique um resultado do exame. Tem que se ter certeza que os dados digitados estão todos corretos. Senão, quando estivermos ligados, com o audiômetro ligado, nós poderíamos estar modificando os dados que o aparelho está passando. Ok? Na orelha de comentários é onde que vai ser dado o laudo do exame. Uma outra em tempo ainda. Quando eu estiver fazendo a audiometria, se eu quiser a qualquer momento, mesmo antes de eu ter dado OK, eu poderia estar olhando o gráfico da audiometria e voltado aqui e continuando a digitar os dados. A qualquer momento eu posso fazer essa passagem de janela, ok? Agora não consigo mais modificar os dados, mas me permite navegar de uma para outra. Uma vez feito o exame, eu vou pôr os comentários. No caso, os comentários do lado esquerdo são os comentários que o médico pode dar. Então, essas sugestões aqui apresentadas são sugestões que aqui nessa tabela de sugestões estão identificadas como médico. Se eu filtrar aqui, procurando a sugestão de otoscopia, nós encontramos 7 sugestões de otoscopia, eis cada uma delas, que nós já vimos na tela anterior. Se eu entrar nessa tabela de sugestões e filtrar, ou seja, procurar as sugestões de médico, eu vou encontrar 2 sugestões já registradas, que são essa daqui e essa daqui. Ou seja, quando eu apertei o botão, eu tenho essa e tenho essa. Tá? Se eu estou no lado de comentários da fono e apertar o botão de sugestões, eu vou encontrar aqui na tabela de sugestões, note bem, para fono, 2 sugestões apenas, que são as 2 que nós estamos vendo ali. A tabela de sugestões, existe ao todo 11 sugestões gravadas. 2 para médico, 2 para fono e 7 para otoscopia.
mas isso é a critério de todas as empresas. Volto a dizer, essa tabela de sugestões, ela segue vazia. São vocês mesmos que criarão as suas próprias sugestões. Tá? Então, quando eu estou puxando uma sugestão dessa daqui, estou dando um duplo clique, eu já trouxe ela como comentário. Volto a dizer, como foi feito na autoscopia, eu poderia sair complementando qualquer outro comentário. Enquanto eu não der OK, isso daqui não foi registrado, ok? Sugestões do médico, eu poderia puxar qualquer uma dessas e complementar, fazer qualquer complemento aqui, pescoço, fazer qualquer complemento, e assim sucessivamente. Uma vez colocado o comentário do médico e da fono, ou não quero nenhum desses comentários, eu posso simplesmente apagá-lo. E ser dado OK, está registrado e concluído um exame. A partir daí, eu posso pedir aqui para visualizar esse exame. E aqui está o exame já com o gráfico montado. Ele não está apresentando aqui embaixo, depois eu vou fazer a demonstração, a anamnese, porque nós configuramos anteriormente para não sair. Mas os comentários da otoscopia e os comentários da fono, que são o resultado do laudo, estão aqui descritos. Ok? Eu vou demonstrar que a anamnese, veja bem, ela está registrada aqui, a resposta está dada. Só não apresentou quando nós fizemos a visualização dos dados. Se eu sair aqui e mudar a configuração para aparecer a anamnese, o que ocorre? Essa mudança de configuração só ocorre se eu sair e entrar no programa novamente. Saindo e entrando no programa novamente, se eu pedir novamente o exame, a visualização desse exame, nós teremos aqui a anamnese apresentada. Esta configuração vocês é que vão determinar o que é melhor para vocês. Normalmente as fonos não apresentam essa anamnese por se tratar de um dado pessoal do paciente que normalmente não se coloca no exame, mas cada caso é um caso. Ok? Vamos fazer agora a diferença entre um exame assistencial e um ocupacional. Ocorre da seguinte forma: vamos iniciar um exame ocupacional agora. Digamos uma paciente Maria. Existem várias Marias. Se não for nenhuma delas, note que a setinha já trouxe com duas setinhas aqui, porque ela encontrou algumas. Mas se fosse uma Maria nova, eu iria aqui criar o cadastro da Maria. Mas digamos que já seja a paciente Maria Angélica, ela vai fazer um exame ocupacional. Ou melhor, vamos criar uma paciente nova. Veja que, como nós vimos no anterior, 220, 221, Maria de Lourdes, 18/10 de 1985, feminino. Ele já trouxe ela ali. Data do exame. A Maria, qual a empresa que ela trabalha? Caso seja uma empresa nova que está mandando funcionário,
você poderia acionar aqui para criar uma empresa nova. Mas, caso na implantação você tenha convênio com diversas empresas, é conveniente que você primeiro venha aqui e cadastre todas as empresas de uma vez só, cadastre todas elas. Mas, não ocorrendo isso daí, você pode ir fazendo uma a uma. Então, a Maria de Lourdes trabalha numa empresa, por exemplo, União Química. Eu vou vir aqui, então, para cadastrar essa empresa, porque eu vou digitar União. Olha, ele trouxe uma setinha só, ou seja, não existe no cadastro de empresa a empresa União. Então, eu preciso criar uma empresa União. Clicando aqui no botão, ele vai abrir uma tela. Essa tela não é a tela da empresa ainda, é a tela dos dados de funcionário. Como a empresa União não existe, nós temos que vir aqui primeiro e criar a empresa. Então, empresa União Petrolífera. Qual DDD, telefone, se não sabe, ponha um número qualquer. CNPJ, se não souber, veja, todos os dados da empresa é ideal que eles sejam colocados completos, mas existem clínicas que às vezes não sabem esses dados e ela coloca um dado aleatório. No caso desse daí, foi posto um CNPJ impossível, não existe esse CNPJ. Um outro detalhe é que nosso sistema já prevê um CNPJ com 3 dígitos. No primeiro grupo de dígitos do CNPJ já prevê por 3. Então, todo CNPJ ainda hoje feito deverá ser preenchido antes com um 0 à esquerda aqui. 0 e um número normal, porque hoje os CNPJs todos são com 2 dígitos na primeira casa. Não sei o endereço dela, põe um ponto. Mesma coisa para o bairro, mesma coisa para a cidade. Mas volto a dizer, o ideal seria ter todos os dados completos, até para a própria melhor informação da clínica. O estado que essa empresa está. Nesse momento, eu criei a empresa. Então, o cadastro da empresa, se eu procurasse no cadastro da empresa, olha, a União, ela já vai estar aqui. A União Petrolífera já está aqui. Veja que os campos obrigatórios são o código, o número e o DDD e o CNPJ. Os demais campos são todos opcionais. Alguns até nem apareceram naquela ficha abreviada para fazer o preenchimento. Esta tela que ficou aqui são os dados do funcionário, ou seja, o funcionário Maria de Lourdes trabalha nessa empresa. Qual a função que ele exerce nessa empresa, qual o turno que ele trabalha, enfim, são os dados profissionais dele na empresa. Então, os dados obrigatórios são esses que estão em vermelho. Os demais são todos opcionais. E volto a comentar. Quando se está fazendo um exame ocupacional para a empresa já conveniada com a clínica, normalmente as empresas querem a informação bem detalhada. Se não for o caso, pode ser deixadas as informações de lado. O sistema já traz aqui uma série de turnos, alguns turnos definidos. Se nenhum desses atender, eu posso vir aqui num botão que eu vou criar um novo turno. Ok? É só criar um novo aqui, dar a descrição e dar OK. O normal é turno diurno, ou turno noturno, turma 1, turma 2, turma 3 e assim por diante. Turno diurno. Setor que ele trabalha.
Como eu falei, cada empresa, na tabela de empresa aqui, existe o seguinte, olha, os turnos específicos da empresa e os departamentos específicos da empresa. Na grande maioria das empresas que mandam os funcionários, elas não identificam. Mas para efeitos estatísticos, o desejável seria pôr, mas não é obrigatório, tá? Então eu vou até omitir isso daí. Então, se fosse um turno que ainda não está cadastrado, bastaria abrir aqui o botão que ele ia identificar o turno, criar um turno novo para esse cadastro de empresas. Ele viria aqui na empresa União, ia criar um turno novo ou ia criar um setor novo quando a pessoa colocasse aqui. Categoria de trabalho, se ele é um diarista, horista, mas volto a dizer, é um campo opcional. Cargo, esse já não, é um campo obrigatório para fazer um exame ocupacional. Normalmente o banco de dados que vai para vocês vai vir com essa tabela em branco, não vai ter cadastro nenhum. Nesse caso aqui, provavelmente já tem uma série de funções, de cargos já cadastrados. Eu tentei um cargo com AM e não encontrei nenhum, porque a setinha está com 1. Então, se eu tivesse tentado um cargo, por exemplo, AS, ele me traria todos os AS que existem. Não é assistente administrativo, assistente de produção? Eu teria que, antes abrir aqui um assistente de produção. Poderia ou não fazer um relacionamento com a classificação brasileira de ocupações, se quisesse. Ok. Se eu voltar lá, o assistente agora vai aparecer um outro, que é assistente de produção. Não tem o CBO, se tem data de admissão, data que iniciou essa função. Então, são todos dados para auxiliar na estatística de problemas na indústria conveniada. Ok? Então, já trouxe automático a empresa que a pessoa trabalha. Qual o motivo desse exame? Admissional. É um exame ocupacional, médico que está atendendo o exame, fono que também está atendendo o exame, e daí para frente todo exame é a mesmíssima coisa que nós vimos no exame admissional, não tem mais, daqui para frente não tem mais diferença nenhuma. A única diferença encontrada são esses dados voltados para o funcionário.